Galera, voltei aqui mais uma vez para falar de uma coisa que interessa a muita gente: metabolismo. E quando a gente fala de metabolismo, nós temos que falar de tireoide. Você acha que a sua tireoide está funcionando menos? Você acha que ela funciona 100%? Se não, acompanhe esse vídeo que pode esclarecer muitas dúvidas para você. Galera, a tireoide é um órgão sensacional. A função dela é produção de hormônio, fazer com que você mantenha suas taxas de temperatura alta, ou seja, ela é um dos principais reguladores do metabolismo. Se a tireoide está funcionando bem, a maioria das suas funções metabólicas está funcionando muito bem. Quer ver um exemplo? Hoje nós correlacionamos hipotireoidismo, ou seja, uma diminuição da função da tireoide, com o aumento de peso. E o hipertireoidismo, ou seja, um aumento da função da tireoide, está relacionado com emagrecimento. Então, para você ver o poder dessa pequena glândula que ela está no meio do seu pescoço. E vários fatores podem atrapalhar o funcionamento para positivo ou para negativo. E eu tô aqui para mostrar para vocês quais são esses fatores e se eles podem estar acontecendo com você. O primeiro fator de todos é combustível da tireoide. Da onde vem o combustível da tireoide? Nós sabemos hoje que a tireoide utiliza iodo, tá? Ela pega o iodo que está na corrente sanguínea para transformar em hormônios. Esses hormônios que vão até as células e vão fazer as células agirem da forma que elas têm que agir, tá? E o grande problema é a maioria das pessoas não consome iodo. Por quê? Porque iodo você vai consumir em algas, iodo você vai consumir em peixe de alto mar, em crustáceos, em alimentos de origem marinha, e a maioria das pessoas não consomem isso. E se consomem peixe, na verdade, estão consumindo um peixe que não vem de alto mar. Na verdade, o peixe é feito em criadouro. E esse peixe em criadouro se alimenta de ração e não de algas para ele tirar o iodo daí. Então, a maioria das pessoas não consome o iodo de forma adequada. E como uma forma de tentar resolver isso, o que fizeram? Botaram o iodo dentro do sal. Então, o sal que você consome em casa é um sal iodado. Porém, você sabe, como todo mundo sabe, que o sal branco é um veneno para a saúde. Todas as diretrizes, todas as dietas pedem para você reduzir isso ao máximo. E daí tem outro problema. Se eu reduzir isso ao máximo, então como é que eu vou fazer para tirar iodo? Então, primeira orientação, não coma sal. Segunda orientação, procure fontes naturais de iodo, porque a sua tireoide vai precisar usar o iodo como fonte de energia. Segundo problema muito comum nas pessoas são os chamados intoxicações por halogênios. Se você for lembrar da tabela periódica lá do seu ginásio, você vai lembrar que existia uma família chamada 7A dos halogênios, que eles tinham o cloro, o flúor, o bromo, o iodo e o astato. O astato é nuclear, então eu vou afastar ele e vou ficar só com cloro, flúor, bromo e iodo, tá? Todos esses minerais, eles competem entre si. Então, por exemplo, se eu tenho baixo consumo de iodo e alto consumo de cloro, flúor ou bromo, eles estão todos competindo entre si. E aí você me fala, tá, e da onde que vem essa competição toda? O cloro tá na água que você bebe, na água que você toma banho, o flúor tá na água que você bebe por obrigação, por legislação, tá na pasta de dente que você escova os dentes, o bromo tá na maioria das farinhas que você consome. Então o que está acontecendo? Você está gerando uma competição desleal para o seu iodo. Então você está com pouco iodo e está com muitos competidores. Deu para entender? E isso a medicina funcional dá o nome de intoxicação por halogênios. Então esse é um outro problema. Gerando mais, vamos seguir. O terceiro maior problema da tireoide está relacionado com o que gera mais diminuição da função. Hoje nós sabemos que o maior problema da tireoide está relacionado com uma coisa chamada tireoidite. Tireoidite seria a inflamação da tireoide. Vamos botar assim para ficar em termos fáceis de entender. Ou seja, uma doença autoimune onde o seu corpo ataca a própria tireoide achando que ela é algum inimigo. Deu para entender? E por que ele faz essa burragem de atacar a tireoide? Na verdade, nós sabemos que as células imunes elas são ativadas para atacar qualquer coisa que se tem em muita quantidade. E hoje existem muitas correlações que as doenças autoimunes têm seu início no intestino. Alguns estudos mostram que pessoas com sensibilidade ao glúten, existe uma doença chamada sensibilidade ao glúten não celíaco, essas pessoas têm até 45% delas têm problema de tireoidite. Então provavelmente existe alguma correlação entre glúten e tireoidite. Ainda não 100% correlacionado,
funcionada. Deu para entender? Então, o que a gente pode dizer é, cuidando do seu intestino, você vai evitar alterações no seu sistema imunológico e fazer com que ele ataque menos qualquer órgão que seja. Em algumas pessoas atacam mais a tireoide, causando esse problema chamado tireoidite, que num primeiro momento pode cursar com uma tireoide funcionando muito, mas depois sempre tende a cursar com uma tireoide funcionando pouco. Então, tireoidite Hashimoto, intestino, você precisa cuidar. E aí você vai me perguntar... Tá bom, Márcio, eu quero saber como é que eu faço para usar o iodo para fazer a minha tireoide voltar a funcionar normal. Muitos médicos pregam em usar Lugol, tá? Eu tenho bastante experiência com Lugol, eu não costumo prescrever Lugol para todo mundo, tá? E você vai me perguntar... Por que não? Porque hoje a maioria dos estudos com Lugol são muito antigos. 1950, 1960, 1970. Então, ou seja, hoje a base científica para você utilizar Lugol nas pessoas é muito pequena. Então, geralmente, eu opto por fazer reposição de iodo de outra forma, através de algas. Existe um iodo chamado Kelp, que é o iodo derivado de algas, que você consegue repor o iodo das pessoas. É uma dose infinitamente menor, aproximadamente 50 vezes menor, tá? Mas já melhorem bastante os estoques de iodo das pessoas. Os médicos que defendem o uso de iodo defendem com unhas e dentes. Eu também já vi vários relatos, já vi vários pacientes meus que utilizaram iodo e melhoraram muito. Porém, como a minha função é ser médico e não ficar fazendo coisas sem base científica, eu opto por fazer sempre o que tem mais base científica. E hoje o que tem mais base científica é 300 microgramas de iodo por dia. Show? E para as pessoas que têm diminuição da função da tireoide, para você entender, hoje a maioria dos conselhos aceita que um hipotireoidismo, um diagnóstico de hipotireoidismo, seja uma tireoide com o TSH, que é o hormônio que avalia se a tireoide está funcionando mais ou menos, acima de 10. Só que se você pegar os valores de referência no exame de sangue, eles são geralmente entre 0,4 e 4,3. Então 0,4, 4,3 para ter o hipotireoidismo acima de 10, tá? Então, e entre 4,3 e 10, se você tem muitos sintomas, é denominado hipotireoidismo subclínico. As pessoas que fazem medicina da longevidade, ou seja, nos Estados Unidos é muito conhecido como anti-aging medicine, costumam usar valores de referência para ótimos. Então, ou seja, manter o meu TSH abaixo de 2. Preste atenção comigo. É de 0,4 a 4,3. Para eu ter o diagnóstico de hipotireoidismo tem que ser acima de 10. Então tá horrível, 10 é horrível. Então as pessoas que trabalham com medicina anti-envelhecimento tendem a trabalhar com TSH abaixo de 2. Então, ou seja, eu pego aquela faixa ali onde eu diria uma faixa excelente. E a medicina dita alopática, que usa muito medicamento, remédios, tende a fazer a reposição de T4 para tratar a tireoide. Só que hoje nós sabemos que o T4 não é um hormônio, o T4 é um pró-hormônio. A função do T4 é ir até o teu fígado, o teu baço, o teu rim, até a célula que ele precisa ir e ser convertido em T3. Só que para essa conversão ocorrer, você precisa de alguns minerais, zinco, selênio, ferro. Se você não tiver esses estoques ideais, você não consegue fazer essa conversão de T4 e T3. Então o que eu vejo no meu consultório é a maioria das pessoas usando T4, 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 T4 e dizendo o seguinte: não está melhorando nada, Márcio. Eu não me sinto melhor. Meu exame tá legal, mas eu não me sinto melhor. Isso acontece muito com os médicos que não tratam seres humanos e costumam tratar papel. Ah não, tá aqui ó, tá no papel que você tá melhor. Mas na verdade o paciente diz assim: eu não mudei nada, eu tô cada vez pior. Então, se você for fazer o tratamento com T4 somente, nós recomendamos fazer a avaliação desses outros minerais para ver se essa conversão está sendo efetiva. E sempre é importante fazer escalas de sensação. Tô melhor? Tô pior? Tô igual? Porque se você tiver pior ou igual, é obrigação do médico tentar te ajudar para você ficar sempre melhor. Deu para entender? E as pessoas que trabalham com medicina do envelhecimento, anti-envelhecimento, tendem a repor o T4 e o T3. Só que o T4 é usado somente uma vez ao dia e o T3 ele deve ser fracionado, usado entre 3, 4, 5, alguns estudos dizem até 7 vezes ao dia. Como é incômodo ficar tomando comprimido toda hora, a maioria dos médicos usam 3 a 4 vezes ao dia. Deu para entender? Então, essa é uma passada geral para você entender qual é a importância desse órgão chamado tireoide na sua vida. Não vacila, a sua tireoide é importante. Cabelo, unha, libido, menstruação,
intestino, células da pele. Se tua tireoide não funciona, com certeza você está com algum problema em um desses órgãos, hein? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha. Se você não é seguidor, segue nosso canal, ajuda, porque isso faz com que a gente traga sempre conteúdos novos. É muito importante ter você aqui para a gente continuar difundindo saúde. Fica ligado.